Bom dia, graça e paz, bem-vindo mais uma vez à nossa devocional semanal e hoje eu quero continuar com você a nossa leitura e também meditação no livro de Provérbios, melhor dizendo, capítulo 7. Um alerta contra a sedução e a importância de guardar a sabedoria. Provérbios 7 é um capítulo que apresenta um forte alerta contra o perigo da sedução, usando a história de um jovem que cai nas armadilhas de uma mulher imoral como um exemplo. Mais do que apenas uma advertência contra o pecado sexual, este capítulo ensina a valorizar sabedoria e a guardar os mandamentos de Deus como proteção contra os enganos do mundo. E a primeira parte fala que a sabedoria como escudo. O capítulo começa com um apelo paternal de Salomão para que seus filhos guardem os mandamentos. Diz assim: Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Proteja a minha instrução como a menina dos seus olhos. Provérbios capítulo 7, do verso 1 até o 2. A sabedoria e os mandamentos de Deus são apresentados como um escudo para a vida. Assim como protegemos nossos olhos, devemos proteger nossa alma com a palavra de Deus. Essa ideia também aparece escrita no Salmo 119, versículo 11. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando mantemos a sabedoria divina perto de nós, somos menos vulneráveis às armadilhas do pecado. A segunda parte é o retrato do jovem ingênuo. Nos versículos seguintes, Salomão descreve a cena de um jovem ingênuo que, por falta de discernimento, se coloca em uma situação perigosa. Diz assim a Escritura: Vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele ia pela rua, perto da esquina dela, caminhando na direção da casa dessa mulher ao anoitecer. Provérbios capítulo 7, versos 7 até o 9. Esse jovem representa aqueles que, por falta de sabedoria, entram em situações que os expõem ao pecado. Isso nos lembra do alerta escrito em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 12. Assim que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Evitar as armadilhas do pecado exige vigilância e sabedoria para reconhecer os perigos antes que sejam tarde demais. Terceiro ponto é a sedução e suas estratégias. A mulher imoral é descrita como alguém que usa palavras suaves e aparência atraente para seduzir. Diz assim a Escritura: com palavras sedutoras, ela o persuadiu. Com sua conversa suave, o levou. Provérbios capítulo 7, versículo 21. Aqui vemos como o pecado é frequentemente apresentado de forma atraente e convincente. Ele promete prazer imediato, mas esconde suas consequências destrutivas. Isso é reforçado em Tiago, capítulo 1, nos versículos 14 e 15, que diz assim: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Uau! Precisamos estar atentos para não sermos enganados pelas aparências. E o número 4 é as consequências da queda. Salomão descreve o final trágico do jovem que cede à sedução. Está escrito: de repente, ele a segue como um boi que vai para o matadouro, como o servo que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Ele é como o pássaro que salta para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Provérbios capítulo 7, versos 22 e 23. A queda no pecado, especialmente na área sexual, tem consequências graves. Isso pode incluir vergonha, perda de relacionamentos, sofrimento emocional e até consequências espirituais eternas. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo afirma: Pois o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pecado sempre promete prazer, mas seu fim é destruição. Número 5. O caminho da sabedoria. O capítulo termina com uma exortação urgente. Agora, pois, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Provérbios capítulo 7, versos 24 e 25. A chave para evitar as armadilhas do pecado é guardar a sabedoria de Deus no coração e evitar caminhos que levem à tentação. Isso está alinhado com o ensinamento de Salmos, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A lição que nos traz essa passagem para nós hoje é que Provérbios 7 vai além de um alerta contra o pecado sexual. Ele nos chama a, número 1, guardar a palavra de Deus, ou seja, a sabedoria divina é nosso maior escudo contra os perigos do mundo. Número 2, evitar as situações da tentação. Assim como o jovem ingênuo caiu por se aproximar do perigo, devemos evitar ambientes ou comportamentos que nos expõem ao pecado. Número 3, reconhecer as armadilhas do pecado. O pecado é sedutor, mas precisamos olhar além das aparências e enxergar suas consequências. E, por fim, o número 4, valorizar a pureza. A fidelidade de Deus nos protege e nos conduz a uma vida plena e abençoada. Aleluia! A conclusão que chegamos que Provérbios 7 é um lembrete poderoso de que o pecado pode ser atraente, mas as suas consequências são devastadoras. Em um mundo cheio de tentações, precisamos estar firmes na palavra de Deus, buscando sabedoria e discernimento para resistir às armadilhas que surgem no caminho. Que possamos lembrar sempre das palavras em Mateus capítulo 26, verso 41, que diz: vigiem e orem para não caírem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos viver uma vida pura, cheia de sabedoria, honrando a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Pense nisso e Deus te abençoe ricamente. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer neste dia, neste início de semana. Obrigado pela tua palavra, palavra poderosa, palavra que liberta, palavra que ensina e palavra que nos sara e nos salva, porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra são as tuas promessas para nós. Obrigado, Senhor, por este tempo chamado graça e obrigado pelas palavras deste livro maravilhoso de Provérbios, capítulo 7, aonde aprendemos mais uma vez, mais um pouco sobre esses detalhes que citamos. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, entregamos os nossos sonhos, tudo o que desejamos, colocamos nas tuas mãos, porque está escrito que os teus pensamentos são melhores que os nossos pensamentos e os teus projetos são melhores que os nossos. Agora, como filhos teus, lavados e remidos no teu sangue, salvo por Jesus Cristo, temos acesso ao Pai, temos acesso a essas promessas, temos acesso à palavra e declaramos nesta manhã, mais uma vez, que te amamos e que te obedecemos e queremos permanecer na tua presença para sermos abençoados e cada dia mais sermos aperfeiçoados na tua palavra para melhor. Te agradecemos por tudo isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus te abençoe ricamente e até a nossa próxima devocional.